Bom dia a todos e todas. Bem-vindos ao webinar Sharing Economy nas áreas do turismo, alimentação e indústria da hospitalidade, promovido pela API, Associação Ação para a Internacionalização, no âmbito do projeto Sharing Economy, apoiado pelo Centro 2020. O objetivo da manhã de hoje será, sobretudo, a partilha de informação e de experiências no que diz respeito ao desenvolvimento de ideias e criação de negócios nesta área, tendo por base a economia de partilha. O projeto Sharing Economy tem como objetivo estimular o espírito empreendedor de jovens qualificados e de empresas já existentes também, para a criação de novos negócios, tendo por base os princípios da economia de partilha, contando para isso com inúmeras atividades de apoio aos empreendedores, tais como webinars de capacitação para os diferentes modelos de negócio, tal como o presente webinar. Relembro que estamos a desenvolver uma série de 4 webinars, este é o terceiro. O último será no dia 17 de novembro, sobre as áreas de entretenimento e cultura. Teremos ainda 4 ateliês de inovação, cada um composto por 4 dias de design thinking, co-criação e trabalho com os empreendedores, webinars de capacitação na área de gestão, mentoring individual e apoio à elaboração dos planos de negócio. Os ateliês de inovação serão uma oportunidade única para os empreendedores poderem trabalhar e desenvolver as suas ideias de negócio junto de um conjunto de especialistas de diferentes áreas. Convido, por isso, toda a gente a visitar o site Sharing Economy, em sharingeconomy.aapi.pt, a consultar o evento e inscreverem-se nos ateliês. Serão 4, em 4 zonas diferentes da região centro, pelo que deverão escolher a zona que mais vos convém. Antes de darmos início às intervenções, relembro que no final da sessão irá haver um espaço dedicado para resposta a questões e dúvidas que possam ter. Convido-os, portanto, a ir colocando as questões à medida que vão surgindo, por escrito, na funcionalidade de Q&A. Após ouvirmos todos os oradores, iremos responder às questões que tenham colocado ao longo da sessão. Para dar início a este webinar, vamos passar a palavra a Roberto Pinheiro, que nos vai dar então umas pequenas palavras em nome da API. Bom dia a todos. Obrigado, Rafael, pela introdução. Como muito bem disse, o meu nome é Roberto Pinheiro, eu faço parte da equipa da API, da Associação Ação para a Internacionalização, e começo inevitavelmente por dar as boas-vindas a todos, agradecer a todos os palestrantes, e a todos os participantes também, desejar que este webinar seja o mais enriquecedor possível, e que consigam recolher o máximo de informação com todos estes palestrantes, que com certeza tenham muito para informar, e portanto, da minha parte, e em nome da API, agradecer a todos, desejar uma boa continuação e qualquer coisa em que nós possamos esclarecer qualquer dúvida ou algo do género, sintam-se inteiramente à vontade para dispor. Muito obrigado, Roberto. Vamos então agora dar início à partilha de experiências por parte de diferentes empresas. Estas empresas irão falar-nos um pouco sobre a sua apresentação, aquilo que têm feito ao longo do tempo, quais é que foram as principais motivações para o projeto, como é que surgiu a ideia de negócio, qual o contributo da empresa dentro desta área da economia de partilha, como foi os primeiros tempos de atividade, quais são as perspectivas futuras e, por fim, também elucidar-nos e dar alguns conselhos importantes em termos de aprendizagem e de indicações para futuros empreendedores. A primeira empresa esta manhã será a TripWix, aqui representada por Lúcia Furtado. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Lúcia Furtado. Eu sou coordenadora de promoções e parcerias especiais da TripWix e estou integrada no departamento de marketing da empresa. E coube-me a mim hoje vir aqui falar um bocadinho sobre a TripWix, sobre o nosso passado, presente e perspectivas futuras. Eu desde já peço desculpa pelo facto da minha voz não estar nas melhores condições, mas eu estou a recuperar de uma constipação grave, mas esperamos que seja suficiente para conseguir conduzir a apresentação sem problemas. E, portanto, agora, sem mais demoras, vou compartilhar a minha tela. Agora espero que todos consigam ver. Portanto, a TripWix, como nos definimos, Luxury Vacation Marketplace.
Ora, aqui para vos dar uma visão geral da empresa, portanto, a TripWix é um marketplace de aluguer de férias de luxo para viajantes com exigências de alto nível. Portanto, os nossos clientes são pessoas fundamentalmente de países da América do Norte e alguns países da Europa também, que reservam, portanto, estadias de curta duração em férias, em casas de férias de nível de luxo e adquirem também serviços de concierge de chamado nível superior. A TripWix foi criada em 2016 por 3 fundadores, tinha como objetivo primordial a criação, portanto, de um portfólio curado de propriedades com elevada qualidade. Até à data, a empresa já conta com uma coleção de 550, aliás, mais de 550 propriedades de luxo, todas inspecionadas pessoalmente por curadores, por forma a garantir os padrões de qualidade e de estilo. Atualmente contamos também com cerca de 50 colaboradores, distribuídos na verdade, em home office, a grande maioria, e uma parte em 2 escritórios, um em Lisboa, Portugal, e outro em Punta de Bita, México. Promovemos casas em mais de 30 destinos em 7 países diferentes. Esses países são Portugal, Espanha, Grécia, Turquia, México e Barbados. A TripWix como é que captamos os nossos clientes? Portanto, através do nosso website próprio, portanto, do nosso marketplace, tripwix.com, através também de uma extensa rede de agências de viagens, com quem temos uma parceria e temos toda uma área desenvolvida de B2B, através das chamadas OTAs, portanto, Online Travel Agencies, e também de um conjunto de parcerias preferenciais, como é o caso do Homes and Villas by Marriott International. Até à data, já totalizámos mais de 8.700 noites reservadas, gerámos 23,2 milhões de euros em valor bruto acumulado de reservas e 3,4 milhões de euros em margem acumulada. Em média, os nossos clientes gastam 2.700 euros por noite, em média cada estadia tem a duração de 6 noites. Portanto, isto para vos dar aqui uma visão geral da empresa e agora voltarmos um bocadinho atrás às nossas origens. Como se pode ver aqui neste infograma, portanto, a nossa jornada começa com, e eu falei um bocadinho dos 3 fundadores, portanto, começa com a Lisa Bruno e com o Miguel Carvalho, que, ao serem eles próprios ávidos viajantes e apreciadores ou seja, que preferencialmente ficavam em alojamentos locais e não em hotéis, para poderem beneficiar da experiência local, digamos assim, mais verdadeira, e eles próprios tinham as suas casas que alugavam no México, precisamente num sítio considerado um sítio de high-end, de nicho, que se chama Punta Mita. Ora, daí surgiu a necessidade porque verdadeiramente muitas dessas casas, desse tipo de alojamentos, nem sempre correspondiam aos padrões de qualidade que eles achavam serem os corretos e que desejariam ver, tal como faziam nas suas próprias casas, que já alugavam, não sentiam que isso se refletisse na maioria dos outros negócios. E então surgiu a ideia de criarem a empresa. Portanto, a primeira empresa que surge é realmente o Punta Mita Rentals, em Punta Mita, com as suas casas próprias e casas de alguns amigos e conhecidos. O negócio vai crescendo, vão ganhando e adquirindo experiência, e em 2015 entra o Francisco Bessa como parceiro, e então aí é criada verdadeiramente, um ano mais tarde, em 2016, a TripWix, já com presença em Portugal. Portanto, isto só para vos dar aqui uma pequena chega da nossa história. Portanto, voltando aqui um bocadinho aos fundadores, portanto, temos o Francisco Bessa, com um background na área do financeiro, o Miguel Carvalho, com background na área do Luxury Hospitality, portanto, com relações com o Four Seasons, com o Hyatt, e a Lisa Bruno, que é britânica, com um forte background em design de interiores e em curation e marketing. Pronto, onde é que nós nos destacamos? Porque é que nós achamos que somos diferentes e que fazemos a diferença? Porque realmente inspecionamos e curamos pessoalmente as propriedades e recebemos os hóspedes como se de um amigo local se tratasse.
Selecionamos, procuramos e inspecionamos pessoalmente casas únicas, com características únicas, em destinos, portanto, considerados os melhores destinos para as melhores opções. Emparelhamos, digamos, estes clientes que têm um nível de exigência elevado, com casas de férias nas perfeitas condições. Concebemos e criamos itinerários únicos à medida. E entregamos, por via dos nossos embaixadores locais, portanto, são eles que garantem a nossa promessa, um serviço tailor-made em que eles estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo que as casas estão impecáveis e garantindo também que os hóspedes têm acesso às experiências mais autênticas. Portanto, aqui um bocadinho ainda a nossa jornada e conquistas principais ao longo dos anos. Em 2018 foi a fase de validar, portanto, o modelo de negócio. Em 2019 foi a fase de investir em infraestruturas, ainda com com o financiamento inicial, e estender as nossas operações a 5 países diferentes, portanto era Portugal, México e depois crescemos para os restantes países. Em 2020 foi o sobreviver à pandemia e aumentar a oferta, e também o tornar-nos parceiro preferencial do Homes and Villas by Marriott International. 2021 foi a preparação do grande regresso do turismo e o crescimento do nosso Gross Booking Value em mais de 100% year over year. E em 2022, esse é o nosso grande objetivo e conquista, é crescer o nosso marketplace. Nós temos várias parcerias, aí conseguimos ver alguns logotipos, são os mais importantes, como eu já referi, Homes and Villas de Marriott, é o Exo Private, tanto que é uma rede de travel agencies de luxo, claro, naturalmente o Turismo de Portugal, National Geographic, o American Express. Portanto, em números, podemos aqui referir, portanto, já estamos acima das 500 reservas, com um preço médio por noite de 2.700, como há pouco tinha referido. A nossa base de clientes está fundamentalmente no norte da América, portanto, Estados Unidos e Canadá, México e Europa. E em termos de revenue, como vocês podem ali ver naquele gráfico abaixo à direita, o nosso crescimento tem sido consistente. Em termos de modelo de negócio, portanto, efetivamente nós somos como uma plataforma, não é, que disponibiliza casas e experiências de luxo em todos estes destinos, através dos nossos websites. Portanto, nós temos o website principal TripWix e também o Punta de Mita Rentals, que ainda mantemos. Além disso, trabalhamos com diversas OTAs, como o Airbnb, VRBO, Booking.com, portanto, o que nos assegura uma maior visibilidade. Desenvolvemos também uma extensa rede de parceiros com agências de viagens e contamos atualmente com, portanto, conseguimos atingir uma rede de mais de 15.000 agentes e profissionais do setor, sobretudo no luxury. Portanto, nós estamos mais centrados no setor luxury, propriamente no turismo de mass market. A nível das parcerias, uma das nossas principais, e como já referi isto, e vezes sem conta o Homes and Marriott, Homes and Villas, perdão, by Marriott International, em múltiplos destinos. Porquê? Porque nos abriu a oportunidade de conseguirmos chegar aos clientes Bonvoy, que integram um programa de loyalty que tem mais de 6 milhões de membros. Portanto, este, sem dúvida, que foi um dos grandes marcos de crescimento e é um dos nossos razões de orgulho sermos parceiro preferencial, porque não é assim tão fácil conseguir este estatuto. A nível do nosso papel e elementos diferenciadores, o que é que nos destaca é de facto a presença no campo, é o facto de realmente inspecionarmos e curarmos pessoalmente as propriedades e recebermos os clientes, proporcionando-nos a melhor experiência local. Em termos de origens de negócio, portanto, para além dos nossos websites e canais, temos, portanto, todo o nosso setor B2B, a captação de leads diretas através dos nossos sites e outras iniciativas de marketing direto e o programa de repeat guests, portanto, os hóspedes repetentes, se assim posso dizer,
que está a aumentar e para o qual também estamos a canalizar os nossos esforços no sentido de virmos a desenvolver. A nível de fonte de receitas, as principais fontes de receita são, portanto, as reservas e o valor de concierge. Em termos de crescimento, peço desculpa, não sei se estavam aqui a ver aqui na lateral esta informação aqui da sessão. Portanto, a nível de crescimento como marketplace, portanto, aumentámos em 2019, foi um ano de grande salto de aumento no portfólio das nossas casas, portanto, em mais de 140%. Em hóspedes, o aumento foi superior a 200%, e em contas, portanto, contas aqui refere-se a proprietários e property managers, portanto, gestores de propriedades, com os quais também trabalhamos, em mais de 100%. Como eu já referi, mais de 60% dos nossos hóspedes provêm da América do Norte e cerca de 5% da Europa Ocidental. O nosso tráfego, atualmente, já gera um nível considerável de tráfego. Após a pandemia, a nossa grande dificuldade é realmente conseguir suprir toda a procura que geramos. A nível de crescimento financeiro, portanto, o que é que eu vos posso dizer? A empresa está a gerar cash flow positivo, portanto, a empresa encontra-se numa fase de crescimento exponencial, em que, portanto, estamos agora concentrados em diversificar a nossa carteira de produtos e estamos a concentrar os nossos esforços num passo mais à frente, através do conceito de Fully Integrated Home Services, que vai incluir o Real Estate Sales, Property Management, além de Short and Long-Term Rentals. Aqui só para vos dar um overview da nossa equipa, portanto, como eu referi, já somos cerca de 50 colaboradores em vários destinos diferentes, de 11 nacionalidades. Não era possível mostrar todas as caras aqui neste slide, mas é apenas para ficarem com uma ideia. Portanto, certo é que as nossas equipas principais estão no México e em Portugal, mas temos pessoas inclusive no Canadá e na Turquia. Portanto, entre colaboradores fixos e colaboradores, digamos, a part-time, somos já mais de 50, e há cerca de talvez de 2 anos atrás, eram 10 pessoas fixas, portanto a empresa cresceu bastante. Em termos de oportunidades de negócio, portanto, e de crescimento, como eu vos dizia, nós estamos realmente a querer dar este salto quantitativo e qualitativo. Portanto, o que é para nós um dos grandes desafios e uma grande oportunidade de crescimento é o controle do inventário, portanto, porque muitos concorrentes competem pelo mesmo inventário. E isso significa que nós não retemos a disponibilidade das casas. Nós não somos os proprietários diretos das casas e temos grande dificuldade em garantir o cumprimento das reservas instantâneas, o que é fundamental. E acabamos por perder uma grande parte do nosso negócio precisamente por essa razão, portanto, porque não temos o calendário. E é aqui que nós queremos investir e melhorar, portanto, e queremos dar este salto para o Property Management, para passarmos a ter o controle do calendário do nosso lado e conseguirmos de forma mais rápida, mais célere, responder aos pedidos de reservas e, de certa forma, também aumentar o controle da marca, não é? E garantir que temos à disposição dos nossos repeat guests um número, portanto, de casas disponíveis que podemos oferecer sem qualquer compromisso. A gestão do alojamento local ou property management vai nos permitir assegurar as propriedades em exclusividade, portanto vai diminuir a concorrência que temos com players, portanto nós concorremos com players grandes que já têm presença no mercado há muito mais tempo do que nós, como é, por exemplo, o facto do Collectionist, do One Fine Stay, portanto, são empresas que têm carteira muito superior à nossa e que estão enraizados no mercado já há bastante mais tempo
e para além disso concorremos também com os proprietários diretos, com os property managers e com com as próprias OTAs, com os próprios Airbnbs deste mundo, que querem crescer inventário exponencialmente, não, por vezes, talvez não se preocupando tanto com a qualidade do serviço. E é aí que nós realmente queremos instituir, portanto, o Brand Quality Villas Rental é uma bandeira, digamos assim, que queremos, que defendemos e que queremos instituir e melhorar cada vez mais. Portanto, é a nossa preocupação garantir o controle do ciclo total de qualidade. Ou seja, toda a gente consegue dizer que é muito bom a fazer aquilo que faz, não é? E que somos todos excelentes e muito bons e que temos resultados muito bons, mas nós queremos verdadeiramente comprovar que o somos e que não temos e que entregamos um produto final à medida daquilo que prometemos. A nível geográfico, aqui nós temos, por um lado, desafio, mas por outro lado, um benefício. Portanto, desafio porque é-nos mais difícil controlar esse tal ciclo de qualidade, uma vez que estamos dispersos por tantos sítios, não é? E temos equipas operacionais que estão à distância das sedes administrativas, digamos assim, mas por outro lado também nos permite garantir que temos uma presença local no terreno, ou seja, não reservam através da TripleX e não vão ser recebidos por alguém que é de uma outra agência e que nem sequer nunca contactou com a TripleX e que não sabe efetivamente que hóspedes é que vai acolher. Portanto, a pessoa que lá está, no check-in, pertence à equipa, tem a cultura e a filosofia da equipa, que já a adotou, e vai defender, portanto, vai defender o interesse do hóspede, do cliente, mas também o nível de qualidade da empresa. E é por essa razão que nós estamos, uma das grandes intenções de crescimento que temos é passar para o property management também. Portanto, estamos nesta fase a apostar tanto no México como em Portugal, no Algarve, a adquirir empresas de gestão de alojamento local para também ingressarmos neste tipo de operações. Eu peço desculpa, eu acho que saltei aqui qualquer coisa, exatamente. Eu estava aqui na parte da prova social, portanto, isto é apenas uma pequenita amostra daquilo que dizem os nossos clientes sobre nós, mas fundamentalmente aquilo que nós achamos que fala mais alto e que é mais forte é realmente ver o número dos nossos repeat guests aumentar de ano para ano e a conseguirmos já com que uma parte significativa do nosso revenue provenha daí, do repeat guest, e isso esses clientes são ouro para nós, portanto, isso fala mais alto do que tudo, do que qualquer review ou até parece que venhamos a fazer. Portanto, temos pessoas que voltam todos os anos e que reservam connosco, e por vezes são reservas de 50 mil euros, 70 mil euros, portanto, isto diz muito, diz que as pessoas confiam em nós, portanto, quando se vai de férias e o luxo pode ser muita coisa para muita gente, não é? Às vezes o luxo pode ser só estar num local mais isolado, mais tranquilo, com privacidade. Para outras pessoas é ter acesso a iates e mordomos e vários serviços de concierge, enfim. Portanto, aquilo que é luxo não é igual para todos, mas para nós o que é importante é, através das nossas soluções tailor-made, conseguirmos chegar àquilo que é luxo para os nossos clientes, sabendo que aquilo que gastam, que vão gastar nestas férias, não é propriamente pouco, mas que o retorno que vão receber, portanto, digamos que é o seu ROI, né? O seu Return on Investment, supera até as suas expectativas. E é isso que realmente que nos faz continuar e que é a nossa grande motivação. E pronto, não, acho que estou dentro do tempo. Obrigada. Muito obrigado, Lúcia. Vou aqui só deixar de compartilhar. Muito bem. Para falar então um pouco da empresa que se segue, convido João Rodrigues, diretor executivo de Ciango. Olá, bom dia a todos. Eu sou o João Rodrigues, como estava a dizer.
e posso explicar aqui um pouco também sobre a minha jornada. Então, eu tirei a licenciatura em Engenharia Mecatrónica aqui na Universidade de Évora, depois tirei mestrado em Energias Renováveis, depois comecei a trabalhar em algumas empresas a fazer protótipos, prototipagem rápida, ou seja, utilizava impressoras 3D, gravação de laser, maquinação CNC, tudo o que tinha assim a ver com 3D. Depois eu trabalhava era responsável de um Fab Lab. Okay? Um Fab Lab é um laboratório de prototipagem em que se pode fazer qualquer coisa, quase tudo. Então, durante alguns anos eu trabalhei aí, mais virado para a parte de hardware e também de programação. E foi em 2016, salvo eu, que vi algumas apresentações de umas empresas, e inclusive também da Microsoft, que eles tinham acabado de lançar uns óculos de realidade aumentada. E aqueles óculos de realidade aumentada, o que é que eram? Eram óculos em que era um computador, e nós tínhamos um computador nos óculos, que não precisávamos ligar a fios nenhuns, com fios a energia nenhuma, que nem bateria, e basicamente tinha um Windows lá dentro, tinha um sistema operativo lá dentro. E isso permitia ter tudo o que todo o tipo de conteúdo que nós consumimos num computador à frente dos nossos olhos. E pronto, e para mim eu achei bastante revolucionário, já sabia mais ou menos da tecnologia, mas não sabia que estava tão avançada nessa altura. Então eu, desde que vi essa apresentação e desde que vi outros temas ligados também à realidade virtual, fiquei com um desejo de entrar nestas áreas das tecnologias imersivas. Então o que é que eu fiz? Eu, enquanto ainda trabalhava no meu antigo trabalho, gastei um dos meus salários numa câmara 360, que era uma das primeiras câmaras 360 que existia. Basicamente uma câmara 360 é uma câmara, imaginemos que é uma câmara, uma GoPro, mas que tem duas lentes, uma em cada lado, e elas têm umas lentes côncavas e conseguimos só com um shot, digamos assim, só com uma fotografia, tirar uma fotografia ao longo 360, panorâmica. Conseguimos captar tudo ao nosso redor, só com uma fotografia. Então, comecei a testar, comecei a fazer alguns testes de protótipos em que em que estava a fazer algumas visitas virtuais, por exemplo, e depois comecei a explorar muito mais o tema e vi realmente ali muito potencial em desenvolver algum negócio com aquilo, porque pronto, cá em Portugal ainda estávamos um pouco atrasados, lá fora já estava um pouco avançado. E então eu decidi, bom, vou tentar explorar esta hipótese e tentar aqui criar algum modelo de negócio, porque eu via mesmo muito potencial, não só para turismo, mas também para outros tipos de áreas de negócio, e era isso que me trazia aqui muito gosto de trabalhar com estas tecnologias, porque, e ainda hoje me acontece, né? Qualquer pessoa que vem ter connosco, ou com uma ideia, ou com um projeto, ou de um setor qualquer diferente, nós conseguimos sempre enquadrar este tipo de tecnologias no negócio, no setor, nesse setor. E então foi então que eu decidi, pronto, já tinha criado uma empresa minha, enquanto estava a trabalhar na outra empresa, então eu decidi, bom, vou ter que me dedicar melhor a isto e despedi-me do antigo emprego para me dedicar completamente à empresa. Na altura, aqui em Portugal, ainda não era muito falado este tipo de tecnologias e as pessoas ainda não percebiam muito bem o que é que estas tecnologias significavam e que negócio é que podiam trazer. Então foi uma luta um pouco grande não só de educar a comunidade, mas também de explicar como é que as pessoas podiam fazer vendas e fazer dinheiro com estas tecnologias.
Hoje em dia já temos, já todos sabemos o que é realidade virtual e realidade aumentada. Já ouvimos todos falar disso, já todos vimos alguém ou tivemos algum amigo que experimentou uns óculos, mesmo que nós não tenhamos experimentado. Alguém já próximo já experimentou uns óculos ou já falou sobre isso. Mas ainda falta alguns anos passar e ainda falta alguma educação também na comunidade, mais educação na comunidade de perceber o que é que realmente o potencial que estas tecnologias podem trazer. Então, o que é que nós começámos a fazer de início? Começámos a criar alguns pacotes de serviços em que desenvolvíamos não só aplicações de realidade virtual e aumentada, mas também alguns produtos de visitas virtuais que nós íamos aos sítios e fazíamos e vendíamos. Mas muito no início, como eu estava a dizer, que ainda não era uma coisa que as pessoas conheciam, nós levámos muitos nãos, não é? Nós também porque estávamos a aprender a aprender como vender este tipo de tecnologia. O potencial estava lá, mas as pessoas ainda faltava ainda faltava alguns use cases, faltavam exemplos que nós tínhamos que fazer, então trabalhámos nisso também. E então foi isso, então foi toda esta jornada de criar não só uma empresa, mas criar também uma marca, criar também vídeos educativos, vídeos que explicam como criar, como usar e como aplicar para qualquer tipo de negócio. No início nós começámos a desenvolver muito websites e plataformas normais, mas tínhamos sempre a nossa componente especializada de realidade virtual e aumentada, que adicionávamos sempre à proposta. Depois então, nós ao longo do desenvolvimento, ao longo destes anos, fomos desenvolvendo vários produtos e várias pecinhas do puzzle de tecnologias e foi então que nós criámos aqui um produto, e agora vou partilhar aqui o ecrã. Nós partilhamos aqui um produto um pouco diferente do que estão habituados. Basicamente este aqui é o nosso site, se forem ao nosso site ciango.com, Ciango com Y, vocês podem perceber a mensagem que nós transmitimos aqui. O nosso objetivo é empoderar os negócios com experiências de realidade virtual. E realidade virtual e aumentada também, obviamente, são experiências digitais. Trabalhamos com algumas marcas, sim, somos membros da VRAR Association. Temos também um projeto em curso do Horizonte 2020, em que temos investigação e desenvolvimento com a cloud, aplicada às tecnologias imersivas. Nós estamos incubados na Startup Lisboa e estamos incubados também aqui no NER, em Évora. Portanto, estamos em Évora e em Lisboa. E estas são as 4 vertentes que nós temos. Nós desenvolvemos soluções de realidade virtual, realidade aumentada, também produzimos conteúdo de visual, 360, e obviamente os websites e as aplicações. Mostrando-vos um pouco também aqui o produto que estava a falar. Então o nosso produto, se vierem aqui à secção dos produtos, o nosso produto, nós ao longo destes anos fomos criando um produto que se chama Cloud Studio, ok? E o que é que este programa permite fazer? Isto é um programa que permite, em palavras-chave, democratizar o acesso a este tipo de tecnologias para pessoas que não percebem ou que não conseguem usar ou que não têm conhecimento de realidade virtual ou até mesmo de programação. E isto é um software com um UI muito apelativo e muito simples para que as pessoas consigam criar os seus conteúdos de experiências digitais muito facilmente, ok? Eu já vos mostro alguns exemplos. Por exemplo, aqui se formos aqui à secção do Explore, temos aqui já alguns use cases, nomeadamente aqui na parte do turismo, em que temos, também convido-vos a explorar esta parte, em que temos aqui um dos exemplos que foi feito por um dos nossos clientes, que se chama-se Your Tours,
E eles têm vários serviços, é uma operadora turística que tem vários serviços no norte e ao longo de Portugal também. E foram eles que, também com alguma ajuda nossa, que fizeram aqui a parte do conteúdo, ou seja, criaram a parte da visita virtual, ok? Portanto, qual é a diferença entre isto e um vídeo normal, promocional? É que eles aqui estão a falar connosco, eles estão a falar connosco de uma forma imersiva, nós conseguimos estar a olhar para qualquer sítio e sentimos-nos lá, ok? Portanto, aqui é uma das propostas de valor, é que isto é uma tecnologia imersiva, portanto, quando nós acedemos aqui ao computador, ou pelo telemóvel, ou pelos óculos, os óculos obviamente que é mais imersivo, mas se meterem os óculos vocês vão pensar mesmo que estão aqui na Praça do Comércio, em Lisboa, e a falar com estas pessoas. E estes são as pessoas que são os guias. E eles estão a falar connosco e estão a apresentar-nos o espaço, e eu posso visualizar qualquer ponto do panorama, e posso também, inclusive, interagir com vários pontos interativos, ver informações, ver vídeos, áudios, textos, imagens e até modelos 3D. Portanto, podemos pôr aqui vários tipos de coisas interativas em 3D. E eles até veem como repararam, eles convidam a nós a clicarmos nos pontos. Portanto, isto tem aqui todo um trabalho de storytelling, um trabalho de produção que eles próprios é que desenharam. E eles gravaram numa câmara 360, neste caso foi com uma câmara nossa. Nós alugámos a câmara para eles, mas já tivemos clientes que compraram a câmara e que produziram este tipo de conteúdos. Depois também podemos ter panoramas estáticos, podemos ter, temos aqui vários pontos que seguem aqui um fluxo da visita. E isto tudo para que a pessoa consiga ter uma noção do que é que a visita deles, como é que a visita deles funciona, não é? Isto não significa uma substituição da visita deles, isto significa uma espécie de teaser, uma espécie de repousado que eles dão ao visualizador para, são estes pontos que eu vou visitar, são estas as pessoas com quem eu vou estar, parecem simpáticos, têm uma atitude simpática, ok, estou a gostar. Quando a pessoa gosta e ainda continua dentro da visita, clica aqui no Book Now e isto depois vai para o site do cliente e faz a reserva. Portanto, aqui vamos imaginar que isto aqui é o que eu gosto de chamar um funil de vendas interativo, ok? Portanto, porque a pessoa entra no link, né, por QR Code ou através do website deles próprios ou nas redes sociais, entra aqui e fica aqui a ver e a ouvir estas pessoas e a interagir e fica aqui mais tempo de sessão do que um vídeo normal. E isso é muito importante, porque isso depois ajuda a pessoa a decidir, ok, eu até estava com ideias de ir para Lisboa e gostei desta marca e vou reservar. Portanto, aqui é logo uma compra direta, não é? É uma reserva direta que funciona muito bem, tem funcionado muito bem. Nós tínhamos inventado isto, inicialmente tínhamos entrado na parte do imobiliário, mas aqui em Portugal o imobiliário é um mercado muito quente e é um mercado muito rotativo, portanto não faz muito sentido criar este tipo de conteúdos para apartamentos, faz mais sentido para casas de luxo, por exemplo. E depois com o Covid foi o boom daqui do nosso produto, em que o turismo veio ter connosco, basicamente porque eles precisavam de promover-se digitalmente, portanto havia aqui uma espécie de transição digital que eles viam com este produto e apostaram bastante neste tipo de produtos, e agora hoje em dia já temos vários use cases e vários clientes com estas experiências nos seus sites e nas suas redes. Se eu ainda tiver aqui um pouquinho de tempo, acho que ainda tenho aqui alguns minutos, vou-vos mostrar um pouco do back-office, digamos assim, para perceberem o quão fácil isto é. Portanto, aqui eu vou mostrar-vos aqui a parte de Lisboa. Isto é o UI, digamos assim, é o front-end aqui do nosso back-office, que nos ajuda a criar este conteúdo que eu vos mostrei ainda há pouco. Portanto, eu tenho aqui as minhas cenas, eu consigo chegar aqui e criar as minhas cenas, clicando aqui neste mais,
E depois, ao clicar dentro da cena, eu tenho aqui uma espécie de timeline simples, mas isto já é uma timeline mais avançada, posso nem precisar de usar. O que eu posso fazer é só apenas clicar aqui na cena e fazer aqui o upload do vídeo, e depois nós conseguimos ver aqui o vídeo, conseguimos clicar nos pontos, conseguimos criar pontos novos e mexê-los e metê-los em 3D, em perspectiva 3D. E depois, obviamente, colocar aqui as propriedades que este ponto tem, como texto, vídeo, qual é o vídeo de YouTube que eu quero mostrar, etc, etc. E tudo isto de uma forma muito simples, depois eu clico Publish e ele fica público, tal como aqui vem. Portanto, aqui o objetivo é mesmo este, é mesmo ser o mais simples possível, porque todos os outros softwares que nós também usamos no passado, foi também essa a motivação que nos fez criar este software, todos os softwares que habilitavam a pessoa a criar este tipo de conteúdo são muito difíceis, são softwares em que às vezes até temos que programar e temos uma curva de aprendizagem muito grande. Aqui, o nosso objetivo é reduzir mesmo a curva de aprendizagem e deixar isto acessível a qualquer tipo de empresa, tal como estes aqui, com esta empresa de Your Tours, que não tinha conhecimento em realidade virtual ou de programação, mas queriam entrar no jogo e facilmente se adaptaram e facilmente veio à ideia deles muita imaginação sobre este tema e estão a criar vários conteúdos. Já tem sobre Lisboa, Porto, Douro, e continuam a crescer. Portanto, da minha parte é isto, e se tiverem alguma dúvida, deixem aqui no chat que eu posso responder. Obrigado. Muito obrigado, João, pela partilha. A terceira intervenção da manhã de hoje está a cargo de Adriel Oliveira, que nos vai falar então sobre a Shimegito. Tem o micro desligado. Agora não. Agora sim. Bom dia a todo mundo, vamos animar um pouco? Hoje é feriado no Brasil, então estou feliz pra caramba aqui e posso conversar com vocês. Primeiro, obrigado pela oportunidade e eu queria começar a apresentação introduzindo esse conceito que a Shimegito tem desenvolvido desde 2019 aqui em Portugal, sendo aqui o primeiro projeto Startup Visa do Brasil acontecendo aqui. Então, agricultura como serviço, né? A Shimegito é uma empresa de tecnologia voltada para o desenvolvimento das produções locais de alimentos e, consequente, distribuição disso para as pessoas que não têm nenhum tipo de afinidade com isso. Basicamente, se você entrar aqui no nosso site, você vai perceber que nós temos um método único que permite que as pessoas possam produzir cogumelos até 2 vezes mais rápido do que os competidores, outras soluções que estão no mercado. A grande vantagem que nós temos aqui é justamente a facilidade e flexibilidade de poder compartilhar um pouco do universo dos cogumelos de uma forma bem interessante, uma forma que pega todas as boas práticas de mercado e levam a uma completa circularidade, tanto dos métodos produtivos quanto da distribuição, tendo sempre o conceito de zero waste e também quilômetro zero de distribuição. Eu, particularmente, venho do mundo bancário, mas sou desenvolvedor de sistemas desde meus 14 anos de idade, e o que nós temos feito desde então aqui é uma coisa meio que revolucionária. Inclusive, eu convido vocês todos a não apenas entrar no nosso site, mas verificarem que nós somos a primeira empresa do planeta a desenvolver uma tecnologia para extração de eletricidade de cogumelos. Então, você pode acender coisas, basicamente iluminação, pequenos dispositivos, substituir as pilhas, né, convencionais, que causam tremendo impacto para o ambiente. Além disso, a Shimegito oferece um portfólio de serviços bem amplo, desde a internacionalização com a locação, ou seja, para as pessoas que querem empreender em economia circular e agricultura sustentável, você pode fazer nossos cursos de formação. A partir de 20 horas de formação, a gente consegue qualificar as pessoas para que elas acessem o mercado de trabalho aqui na Europa, começando por Portugal, também temos parcerias com o governo da Estônia, Espanha também. E mais interessante do que isso, é um site voltado para que você entenda o seu poder de indivíduo e a sua responsabilidade na criação de novos negócios. Acho que sustentabilidade é uma palavra que já está bem batida, né? Então, não existe forma hoje de você começar um negócio que não seja vinculado a isso.
Além da questão dos serviços do soft landing, nós temos aqui nosso conceito mais novo, que é o Shimeji Hub, que visa atacar de forma direta as cadeias de distribuição de alimentos globais, começando por Portugal e também na América Latina. O Shimejito Hub é uma oportunidade de você adquirir uma franquia de distribuição dos produtos Shimejito, mas assim como outras formas de integração, você pode começar toda uma cadeia de valor de produção de cogumelos naquela área. Então, a partir de 50 mil euros, quem não tem experiência nenhuma pode adquirir o seu hub e participar do nosso crescimento. Hoje a gente está presente em pelo menos 4 países. A outra questão, que é o nosso maior campeão de vendas aqui, são as mushroom farms, né? Basicamente são estruturas pequenas de 70 metros quadrados em que você pode começar uma produção de cogumelos exóticos por sua conta ou entrar no ecossistema da Shimejito, onde nós vamos fazer a compra e distribuição desse cogumelo que foi produzido com a nossa tecnologia. Além disso, nós temos aqui a biofábrica, que são opções de investimento maiores para investidores mais qualificados, que fazem a distribuição dos insumos necessários para a produção dos cogumelos, além de pesquisa, desenvolvimento de novas tecnologias, como, por exemplo, as baterias de cogumelo que eu mencionei. Se você for na nossa área de produtos, você pode achar tudo isso que eu falei, mas o nosso principal foco não são os cogumelos gourmetizados para o mercado de high-end. A gente quer democratizar os cogumelos e a cultura deles, desde os psicodélicos até os cogumelos comestíveis e funcionais. Então, nós somos focados em produção de cogumelos desidratados, em pós desses cogumelos, para que você possa colocar no seu café, para que você possa desenvolver snacks, inclusive compartilhar a sua experiência na indústria com a gente. Não ficando por último, mas nosso principal produto, né, tem a ver com a integração com as cadeias de produção locais. Todo mundo está vendo os problemas com fertilizantes que estão sendo gerados, né, agora por conta dessa guerra. Mas mais do que isso, se você pegar na linha do tempo, a nossa agricultura, completamente transformada pela petroquímica, acabou distanciando a gente de soluções naturais que podem beneficiar muitas pessoas. E pensando não apenas no mercado brasileiro e europeu, mas principalmente no português, que tem uma grande gama de opções de financiamento para agricultura sustentável, você pode comprar o nosso aditivo viriato à base de cogumelos, que vai fortalecer o sistema de raízes das plantas e de todo o ecossistema do solo daquela produção. Então, além de todos os produtos e serviços que eu coloquei aqui, que são alguns, e eu convido novamente vocês para entrarem no nosso site, nossas redes, Instagram, Twitter, a Shimejito, ela tem essa vertente revolucionária. A gente não vai repetir situações e problemas que trouxeram a gente para o antropoceno. Então, até como pesquisador na Universidade de Lisboa, eu acredito que tem certas políticas e certos tipos de trabalho que nós precisamos fazer enquanto comunidade para não apenas transformar a nossa realidade local, mas causar um impacto mais profundo no globo, ao longo do tempo. Até porque a gente já está sem tempo, né? E você pode conferir tudo isso aqui na nossa tese de trabalho, o nosso ensaio Biolítica, que está disponível para download gratuito no nosso site. São apenas 2 horas de leitura, que eu acho que vocês vão se divertir bastante quando fazem isso. Sobre nós e sobre a comunidade chimenauta, que é a nossa principal utilização enfim, trabalho hoje, nós temos aqui uma plataforma completa de desenvolvimento de trabalho, onde você pode testar a sua startup, testar a sua ideia de projeto, sem você recorrer a todo o processo burocrático que vai acabar penalizando você antes de colocar o seu projeto para realmente, enfim, não só funcionar, mas gerar renda, né? Então, com o seu registro gratuito aqui, você pode fazer o uso das nossas ferramentas de agendamento, trabalho, construção e gestão de projetos, além de ter tudo dentro das políticas mais modernas de RGPD para proteção de dados. Recentemente, nós recebemos um aporte da Google para estar trabalhando aqui na Cloud, assim como outro pessoal, de mais ou menos 200 mil euros, onde a gente quer, de fato, expandir mais essa cultura dos cogumelos para mais gente. Aqui você também pode ver o nosso mini documentário que explica a região daqui do fundão onde a Shimmer House se encontra, onde a Shimmer começou o seu trabalho, e vai contar a importância mais holística de como os cogumelos interagem na natureza e por que eles são importantes para a preservação das florestas. Mais coisas que vocês podem encontrar aqui na Shimejito, onde nós trabalhamos, né? Então, você vai encontrar a gente na Universidade Nova, em Carcavelos, onde nós somos incubados hoje.
Nós também somos encontrados na Universidade de Lisboa, dentro do CETRA-IC, que é o Centro para Desenvolvimento de Ecologia, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. E mais do que isso, você é mais do que bem-vindo para vir aqui na Shimmer House, que é o lugar onde eu estou falando agora, para conhecer não só a nossa filosofia, mas para fazer uma experiência completa de conhecimento dos cogumelos. Agora, se você tem um produto bacana e está querendo lançar isso, essa é a nossa loja colaborativa. Então, não apenas os participantes palestrantes dessa palestra estão convidados, mas vocês podem fazer uma parceria com a gente e disponibilizar os seus serviços e produtos aqui. Um dos que eu gosto de destacar é que você tem uma taxa extremamente baixa enfim, de ganhos, né, aliás, de cobrança da Chimegito para colocar o seu produto aqui, por isso que a gente trabalha, de fato, com essa questão colaborativa de disponibilizar as nossas ferramentas, o nosso site, as ferramentas que a gente criou para atingir mais de 18 mil visitas mês, com uma conversão acima de 5% em vendas, mas também lançar produtos que nós achamos, por exemplo, esse aqui que é o Boxpot. Boxpot está disponível aqui para compra, mas basicamente por 6 euros você tem ervas especiais para você cultivar em casa, já com substrato preparado para o solo e um potinho biodegradável, como isso, que é feito de cogumelos. Então, vamos pensar que, assim, enquanto empresa de tecnologia e fomentadora da economia circular, a Shimegito é uma solução bem completa que você pode descobrir de forma bem interativa como fazer parte. Não custa nada, e você pode, a qualquer momento, marcar uma entrevista para saber mais sobre o projeto aqui na sua área de Chimenal, clicando no botão My Room e marcando uma conversa comigo ou com um dos nossos chimenautas. Então, basicamente, sobre o projeto e sobre as questões de compartilhamento aqui da nossa experiência, finalizando a minha fala, eu acho muito interessante que Portugal tem incentivado não só empreendedorismo, mas principalmente empreendedorismo social e empreendedorismo de impacto, né? E uma das coisas aqui que foram pedidas para a gente falar são dos desafios que nós encontramos para poder lidar com esse negócio, né? Que, como vocês podem perceber, é um pouco disruptivo. A Shimegito, ela tem várias gamas de área de trabalho, sendo elas a pesquisa, a produção e a distribuição de produtos primários e trabalhados localmente. Nesse sentido, eu acho que o que vocês podem pegar assim de aprendizado com a gente, com o que nós fizemos, o feito é melhor do que o perfeito, tá? Quando você tem uma ideia inovadora e você acredita que aquilo está bem fundamentado, não espera para você poder aprimorar muito aos olhos do que você percebe. E isso eu vi alguma dificuldade não só com colaboradores que nós trabalhamos, mas até mesmo com alguns clientes. Todo mundo quer a perfeição, quer a perfeição. Mas vamos ser realistas, a gente vive num mundo de Bolsonaros e Donald Trumps e Andrés Venturas, né? Então, eles não estão nem um pouco preocupados com isso. O que importa é que a gente tem que ter ferramentas para poder combater manutenções desse estado esquisito que está trazendo a gente para esse, enfim, escalabro completo que é o antropoceno. Nesse sentido, eu acho que a melhor coisa do lançamento das propostas de trabalho da Shimegito é participar desses circuitos, como o pessoal da Sharing Economy está promovendo, em que você vai não só ver as melhores práticas que estão sendo feitas no mercado, mas também se inspirar em projetos que vão levar muito antes do recurso financeiro ou de expectativa de ganho que você tenha, para uma alteração, uma transformação da sua localidade, da sua realidade. Então, a minha dica, finalizando aqui a minha fala, é que o Google está aí para todo mundo utilizar, para poder pesquisar, para se informar, e contem com a Shimegito para poder fazer isso também. Sejam inconformados, né? Tentem, de fato, colocar a sua filosofia em prática, porque, no final das contas, as pessoas sempre estão investindo e comprando de pessoas para pessoas. Então, certos formalismos, certas métricas não funcionaram nem para agora, né? Olha os índices de inflação, olha como o sistema está quebrado, olha como a gente está vendo um monte de gente realmente se arrebentando. Olha o que a pandemia trouxe, né, de evidência para a gente. Então, tentar sair da rotina, do trabalhinho de 9 às 5 da tarde, de pensar em crescimento eterno, porque isso só trouxe a gente para o caos. Então, muito obrigado pela participação aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, shimegito.com, e vai ser um prazer poder conversar com qualquer um de vocês. Até já!
Obrigado, Adriel, pela intervenção. Aproveito para relembrar a todos que, caso tenham questões, podem ir colocando por escrito na funcionalidade que eu andei, para que no fim possam ser respondidas. Para finalizar as intervenções desta manhã, passamos agora a palavra a Álvaro Maier, founder e CEO da Volup. Olá, bom dia aqui a todos. Pronto, antes de mais aqui, eu vou fazer como a Lúcia também, desculpem que eu apanhei Covid há uma semana e estou ainda com a voz e com uma tosse aqui que não consigo despachar, por isso, enfim, no caso de falhar aqui, desculpem. Mas pronto, vou partilhar aqui, eu vou mudar aqui um bocado, vou contar um bocado sobre basicamente a nossa história, do que é a Volup e o que é que nós fazemos. Mas pronto, para mim sempre difícil explicar o que é a Volup sem contar um bocado a minha história, porque estamos obviamente, a Volup é o meu bebê e estamos obviamente muito interligados, por isso, enfim, quem é que é o Álvaro? Pronto, vão notar também que eu tenho aqui um sotaque estranho, é porque eu sou espanhol, mas pronto, considero-me também metade português porque sempre passei muito tempo aqui em Portugal, a metade da minha família é portuguesa, portanto passei sempre muito tempo cá, mas pronto, tenho 27 anos, tenho um background financeiro e estas são as três coisas que mais adoro no geral no meu dia-a-dia, que é comida, é tecnologia e adoro ideias malucas, sou bastante apaixonado por estas três coisas. E pronto, só para dar aqui um bocado de contexto de como é que a ideia da Volup surgiu, porque tudo tem aqui uma história bastante engraçada. Pronto, como eu acredito aqui muitas pessoas no geral aqui em Portugal, e pronto, eu estava a viver em Espanha na altura, em 2009 os meus pais pronto, estão divorciados, a minha mãe e o meu pai tinha uma empresa que foi abaixo em 2009 com a crise. A minha mãe também perdeu o trabalho, portanto ficou desempregada em 2009, e então passámos aí uns anos bastante difíceis, nos quais eu próprio, quando cumpri os 18 anos que eu queria ter a minha própria independência, tive que me virar aqui para procurar, enfim, uma outra fonte de rendimento e tentar ajudar também em casa. Portanto, enfim, este sou eu com 18 anos, este foi o meu primeiro trabalhinho, que foi numa caixa aqui no McDonald's durante o fim de semana, portanto estava a estudar durante a semana e nos fins de semana com vários amigos também iniciaram comigo, começámos a trabalhar aqui no McDonald's. Pronto, estive lá durante 3 anos, 2 anos estive como general staff e depois fui promovido para gerente aqui do restaurante. Enfim, este sou eu com 20 anos em que já estava a gerir uma equipa de 30 pessoas. Enfim, reconheço que foi das fases mais difíceis da minha vida. Este tipo de trabalho é um trabalho muito duro e é preciso lidar, enfim, com pessoas muito difíceis, um trabalho muito estressante, mas pronto, aprendi imensa coisa aqui. E foi até 2016 que eu depois vim para Portugal e pronto, deixei o meu trabalho no McDonald's quando acabei a minha licenciatura em Finanças e arranjei um estágio aqui na banca, pronto, Corporate World, por isso era um trabalho normal das 9 às 5, portanto o meu objetivo era continuar neste caminho e desenvolver uma carreira aqui financeira na banca. Portanto, mas pronto, reconheço que aguentei pouco tempo, também não foi uma experiência que eu gostei muito e foi aí que eu reparei realmente que o trabalho tradicional das 9 às 5 não era para mim e que eu tinha que procurar outra, enfim, eu tinha muita curiosidade e queria fazer o meu próprio caminho e pronto, foi aí que eu tive a minha primeira ideia de negócio e montei a minha primeira empresa, que foi em 2016. Pronto, em 2016 foi quando a Uber lançou aqui em Portugal, pronto, eu apanhei com uns amigos meus do banco um Uber e reconheço que eu fiquei apaixonado com a ideia e o modelo, enfim, como é que através do telefone consigo ver onde é que está o carro, consigo dar uma avaliação ao motorista, a própria avaliação motiva o motorista a dar um bom serviço. Portanto, adorei a ideia de negócio e foi aí que comecei a investigar e falei com a equipa original da Uber aqui em Portugal e eles contaram, pronto, explicaram-me como é que era o meu negócio, que a Uber só tinha a parte tecnológica e trabalhava com frotas independentes que depois geriam os carros, geriam os motoristas. Por isso, enquanto estava a estagiar no banco, decidi montar a minha primeira empresa, que é a Car for Us. Pronto, e este sou eu. Basicamente o que eu fiz foi todas as poupanças que eu tinha poupado da minha face ali no McDonald's, aluguei 3 carros e contratei 2 motoristas que ficaram a trabalhar em 2 dos carros. E depois eu próprio, depois do banco, trabalhava como condutor da Uber, pronto, num outro carro, para perceber como é que aquilo funcionava. Enfim, foi aí que comecei a ganhar aquela pica, aquela curiosidade de ter a minha própria ideia e pelo menos lançar estas ideias. A nível dos primeiros 2 anos foram bastante difíceis, enfim, só tive problemas, reconheço naquela altura e, enfim, alguns devem se lembrar aquela altura em que os táxis não gostaram muito da ideia da Uber
e então mandavam pedras aos carros, isto é uma fotografia de um dos meus carros, por isso, enfim, passei 2 anos muito difíceis em que obviamente tivemos muito problema de cash flow, a empresa não passava dos 20.000 euros em vendas anuais, mas pronto, depois em 2018, depois de muito esforço e depois de aplicar muito o processo e perceber como é que se podia estruturar, foi quando a empresa conseguiu dar a volta e já contratei mais pessoas, pronto, e depois a empresa passou a ser uma das maiores frotas aqui em Portugal, mais de 35 carros, e chegámos a ter mais de 60 funcionários e chegámos a ter mais de 1,2 milhões em vendas. E pronto, em 2020 aconteceu o que todos nós sabemos, e era um ano importante para nós, porque nós queríamos duplicar aqui a frota e queríamos crescer mesmo à série, mas pronto, obviamente devido ao Covid tivemos que parar, e então ficamos com imensos carros parados, tivemos que despedir a maioria das pessoas que trabalhavam connosco, e foi uma fase bastante difícil em que eu próprio tentei reinventar e encontrar aqui outras ideias ou outras áreas de negócio que pudessem ser interessantes. Pronto, e foi nesta fase em que começou isto do delivery, começou a ser bastante mais conhecido. Eu, como já disse, adoro comer, e então comecei a encomendar através da Uber Eats e da Glovo e destas plataformas todas e dos próprios restaurantes, portanto comecei a perceber o que é que funcionava, o que é que não, e começamos a ver que havia muitos restaurantes de um posicionamento mais alto que estavam a lançar o próprio delivery deles e não estavam a entrar nas Uber Eats e nas plataformas tradicionais. E foi aí que eu tive uma reunião com, pronto, o Solar dos Presuntos e o Olivier, que são dois restaurantes aqui bastante conhecidos em Portugal, e que queriam utilizar a minha frota que eu tinha parada para lançar o próprio delivery deles. E pronto, foi nestas reuniões em que eles queixavam-se muito, que não queriam, enfim, arriscar a sua comida e o seu posicionamento com marcas como a Uber Eats, que estão mais posicionadas em coisas mais, pronto, McDonald's e tipo mais volume. E foi aí que eu comecei a fazer testes também nestes restaurantes para ver como é que funcionava. Este é um exemplo aqui do Jean Sequoia, que é um dos restaurantes aqui mais, vamos dizer, mais caros aqui em Portugal, em que eu paguei 150 euros por esta caixa, que chegou 2 horas atrasada, e depois tive que ainda por cima cozinhar isto à meia-noite, porque, enfim, eles não tinham explicado que aquilo era suposto cozinhar também. Por isso, percebi que havia muito problema e que as coisas não estavam a ser muito, muito bem feitas, e por isso foi aí, nesse momento, que surgiu esta ideia maluca da Volup. E o que é a Volup? Nós basicamente tivemos esta ideia de por que não juntar aos melhores restaurantes e aos melhores chefs numa plataforma única, e assim permitir que este tipo de restaurantes num segmento médio alto e que valorizem a qualidade da comida e o serviço possam focar-se naquilo que sabem fazer bem, que é comida, e não é mota, logística e marketing, e depois permitir, por outro lado, que esses clientes que gostam de comer bem, em vez de estarem obrigados a ir ao restaurante ou cozinhar em casa, também com 2 ou 3 cliques possam ter esses pratos favoritos desses restaurantes que tanto gostam em casa. Por isso foi aí que tivemos esta ideia maluca. Enfim, a palavra Volup vem da palavra voluptatis, em latim, que significa prazer, porque nós queremos levar os prazeres dos melhores restaurantes à casa das pessoas. E pronto, aí é que começou a fase de lançamento, e aqui reuni aqui umas fotografias nossas dessa fase para contar aqui um bocado a história. Portanto, enfim, a primeira fase de lançamento nós tivemos que criar tudo do zero, portanto tivemos que comprar aqui uma mochila da Glovo para tentar criar a nossa própria mochila, porque queríamos melhorá-la. Aqui temos a equipa e a Graça, que é a minha co-founder, enfim, num jantar que fizemos para testar a qualidade da mochila, depois tivemos de fazer muita alteração. Este, por exemplo, é o primeiro design do saco que nós fizemos, que depois tivemos que alterar, obviamente. Portanto, tivemos esta fase no fundo, de execução da ideia antes do lançamento durante 8 semanas. Enfim, depois que tivemos que comprar imensas mochilas, isto é a minha sala de casa, que obviamente podem perceber que a minha mãe e a minha família não gostaram muito de repente ser surpreendidos com isto tudo. Portanto, depois tive rapidamente de encontrar uma solução, e este é o meu irmão que nos ajudou imenso no início a, enfim, encontrar aqui espaço para guardar aqui as mochilas. Foi umas 8 semanas de loucura, e este é um exemplo de muitas das noites que tivemos que ficar até tarde para poder lançar rápido, porque tínhamos bastante pressa para lançar e no fundo testar se a ideia ia funcionar ou não. Pronto, isto é no dia antes do lançamento, e esta é a fotografia do nosso jantar de lançamento, em que nós tínhamos uma previsão, ou eu próprio maluco tinha uma previsão de ter imensos pedidos no primeiro dia. Este foi o único pedido que tivemos da noite, que foi nosso, e foi o único pedido que tivemos durante um mês. Portanto, enfim, mas é um bocado para contar aqui a história
E este é um bocado o resumo que eu quero aqui transmitir também desta conversa, que é, eu acho que desde que somos miúdos ensino-nos a que montar uma empresa ou criar projetos e a nossa própria vida é uma linha reta, e a realidade é mais neste quadro em baixo, são altos e baixos, e é preciso saber lidar com os altos e com os baixos de uma forma muito, muito humilde e tentar aprender com tudo. Por isso o nosso caminho tem sido muito assim. E eu reuni aqui um bocado o que é que são as 7 fases, ou pelo menos na minha opinião, as 7 fases que definem aqui o lançamento de uma empresa. Pronto, a fase primeira é a fase, na minha opinião, mais importante, mas onde a maioria dos projetos morrem, que é a fase da ideia. Eu acho que todos nós temos ideia sempre, mas a fase difícil começa depois, no momento em que decidimos executar essa ideia. A fase 2 é aquela fase em que já temos a ideia trabalhada, já sabemos o que é preciso fazer e sabemos como mais ou menos executá-la, mas é a fase e aquele dia em que é preciso comprometer-se e avançar realmente com o projeto. No nosso caso foi quando já tínhamos a marca criada e tínhamos que investir aqui um valor importante para criar a parte da aplicação e da tecnologia, e foi nesse momento em que decidimos completamente atirar-nos de cabeça e depois ir trabalhando nos futuros desafios que iam saindo. Depois temos a fase 3, que é a fase de lançamento e o que eu chamo o post-launch depression, que é aquela toda expectativa grande e energia que nós pomos ao lançamento e que aconteceu-nos aqui na Valor muito, e que nós tínhamos uma expectativa muito irreal do que ia acontecer e tínhamos posto muita energia nesse lançamento, mas depois, obviamente, a realidade é outra, e por muita expectativa de que isto vai correr assim, o Y na vida real é completamente diferente, e temos que saber lidar com isso a nível psicológico e, sobretudo, a nível da motivação da equipa. E depois passamos as 2 fases, na minha opinião, mais importantes, que é a fase de feedback e pivô, que é, nós temos que ter o maior feedback possível do mercado, falar com clientes, uma vez o produto já está no mercado, o que é que funciona, o que é que os clientes querem, porque por mais ideias que nós tenhamos de ter um produto X, o mais importante é que existam clientes dispostos a pagar por isso. E só se consegue perceber o que é que o cliente realmente quer a falar com eles e a ter feedback real. Por isso esta fase de feedback e de pivô é muito importante, porque é preciso, o pivô é no fundo alterar a ideia original do negócio, aquelas pequenas alterações que é preciso fazer à proposta de valor para chegar à fase 6, que é o Product Market Fit, que é quando já temos clientes que já estão a encomendar, ou pelo menos já estão a pagar pelo nosso serviço ou do nosso produto, e já conseguimos passar a uma fase 7, que é uma fase em que já temos o produto bem alinhado e já está a ter bastante crescimento, e já conseguimos passar aquela fase de crescimento mais exponencial, no caso de uma startup mais tecnológica. Pronto, a nível da Evolup, aqui falar um bocado sobre o nosso futuro. Como eu sempre digo que a Evolup nós queremos ser a Farfetch da comida, e é um bocado isso que tentamos fazer. Agora, nesta fase, nos últimos 2 anos, temos estado muito focados nos restaurantes, e uma das coisas fundamentais que nós fazemos com este segmento de restaurantes é ajudar na criação dos menus e dos pratos, porque embora nós temos mochilas com calor e frio, temos as estafetas próprias que têm uma formação em condições, fazemos entregas de carro, nós não fazemos milagres, e a realidade é que muitos pratos que são feitos para comer no restaurante não funcionam bem em delivery, e isto é uma coisa que nós estamos a ensinar aos restaurantes, e os restaurantes têm esta consciência em que é preciso adaptar o menu e criar às vezes pratos específicos para que a comida e a qualidade cheguem em condições à casa do cliente. Isto é muito importante e nós estamos ainda a investir muito nisso. Depois agora queremos lançar o que eu chamo de Evolup 2.0, que é, em vez de oferecer aos clientes só comida pronta para consumir no momento deste tipo de restaurantes, também os melhores produtos para poder oferecer receitas e poder cozinhar em casa. Portanto, agora, já na próxima semana, vamos lançar e fechamos uma parceria aqui muito grande com o Corte Inglês, que vamos lançar aqui em Lisboa e eventualmente depois em Espanha. Mas pronto, a ideia, no fundo, é sermos esta Farfetch e oferecer àqueles clientes que gostam de comer bem a melhor comida dos melhores restaurantes e dos melhores chefs e os melhores produtos dos melhores produtores nacionais e internacionais. Pronto, a nível de aprendizagens, deixei aqui um bocado as 7 aprendizagens principais que eu tenho vivido nestas 2 aventuras empresariais, sobretudo na Evolup. Eu acho que tenho notado muito mais isso, que é a equipa é tudo mesmo, e sobretudo em empresas pequenas e em projetos iniciais, cada pessoa que se junta à equipa tem um impacto exponencial no desenvolvimento do projeto. Por isso é muito importante selecionar essa equipa muito bem e ter esse acompanhamento da equipa. Depois, falhar faz parte do processo.
e eu sempre digo que montar uma empresa é como saltar em paraquedas, sem paraquedas, e começar a criar o paraquedas enquanto estamos aqui em free fall. Por isso, falhar faz parte do processo e vamos falhar, e é com estas aprendizagens nesses falhados que vamos conseguir criar um produto em condições. Cash is king, isto para mim é, enfim, na Volub já temos tido 3 vezes, 3 momentos de quase falência, e aí aprendi estes dois, que é cash is king, e é muito importante ter atenção ao dinheiro, e o funding, a parte de financiamento da empresa, é mesmo um trabalho de full time, e é preciso dar muita atenção a isso, porque senão pode dar, enfim, aqueles momentos difíceis que realmente se pode ou não diferenciar se o projeto avança ou não. Depois, keep things simple. Acho que hoje em dia está muito na moda em complicar as coisas e fazer as coisas quanto mais complicadas parece que somos mais inteligentes, mas no fim do dia, quanto mais simples sejam as coisas, melhor vai funcionar para todos, e isso é uma das coisas que tenho aprendido nestes últimos anos. Outra coisa é abraçar as dificuldades. Eu acho que, enfim, montar uma empresa, pelo menos montar um projeto, vão sempre existir dificuldades e faz parte do processo, e é preciso aprender com essas dificuldades. E por último, uma das coisas que eu tenho aprendido nestes últimos 2 anos é que uma startup, uma empresa, só morre quando os founders desistem mesmo da ideia. Por isso, é mesmo preciso ter esta consciência de que é preciso trabalhar muito, abraçar as dificuldades, porque no momento em que desistimos, obviamente, é nesse momento em que a empresa e o projeto deixa de formar parte. E por último, enfim, alguns conselhos para alguém que esteja aqui com interesse em montar alguma coisa, ou lançar algum projeto. Só tenho este, e eu adoro este slogan da Nike, just do it. E acho que para mim tem sido o mais importante. Os meus amigos sempre dizem que eu tenho aquela veia empreendedora, mas não tenho. Desde o momento em que eu decidi abraçar a minha primeira empresa e lançar-me ao precipício, que eu comecei a criar aquela veia empreendedora. Por isso, eu sempre acreditei que quanto mais novos somos, temos mais aversão ao risco, menos aversão ao risco, ou seja, enfim, à medida que vamos ganhando responsabilidades e vamos tendo filhos, ou vamos tendo, enfim, custos fixos de um apartamento ou coisas fixas para pagar, fica cada vez mais difícil abordar projetos e lançarmos aqui a desafios fora da nossa zona de conforto. Por isso, enfim, se eu pudesse dar um conselho só, seria este: é só avançar, e depois as coisas, à medida que nos vamos afrontando as dificuldades, é que vamos realmente construindo as coisas como deve ser. E pronto, isto é o meu contacto. Depois, qualquer pessoa que tenha alguma dúvida, alguma pergunta mais sobre a Volup, sobre outras coisas, terei todo o gosto também em falar convosco, ajudar aqui de qualquer forma. Por isso, obrigado aqui a todos pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Álvaro. Muito obrigado, Lúcia. Muito obrigado, João e Adriel, por terem aceito o nosso convite e terem tido a gentileza de estar presente no webinar de hoje, a partilhar connosco o vosso testemunho. Certeza que será da maior importância para toda a gente que aqui está e que tem intenção de avançar então com os seus projetos. Antes de passarmos à sessão de perguntas e respostas, pedi apenas aos participantes que estão a assistir a este webinar que respondessem ao formulário de satisfação que vai aparecer no vosso ecrã. Os oradores não conseguem responder, portanto não se preocupem, é apenas para quem está a assistir. Vamos só dar aqui um pequeno compasso para fazer 1 ou 2 minutos para que as pessoas possam responder ao questionário. Passamos então agora à sessão de dúvidas. Caso ainda não tenham escrito na funcionalidade que eu andei as vossas questões, pedia-vos que fizessem neste momento para que possamos então colocar aos oradores. Neste momento não temos aqui nenhuma questão, temos um comentário da Lourdes Moraes que dá os parabéns a todos os oradores, que são todas ideias muito arrojadas, e agradece então a partilha. Ok. Lourdes faz também aqui uma questão, eu não sei ao certo para quem é a questão da Lourdes, que pergunta: sendo negócios baseados em parcerias, de que forma é que gerem o fator confiança? Lourdes, pode só
identificar para quem é que esta pergunta se dirige? Se é para todos em geral, ok. Para a Lúcia e para o Álvaro, ok. Então a questão é, sendo negócios baseados em parcerias, de que forma é que gerem o fator confiança? Obrigada, Lourdes, pela questão. Eu posso dizer, por exemplo, ao nível no B2B, o nível das agências de viagens, é muito importante manter a transparência com as comissões que nós pagamos por cada reserva. Portanto, a transparência e a comunicação direta é o mais importante. Nós temos uma pessoa dedicada ao desenvolvimento de negócio em B2B e que faz esta gestão destas relações, mas para além disso, nós temos contratos e protocolos que estão estabelecidos e cumprimos aquilo que dizemos, ou seja, até hoje nunca aconteceu e ainda nunca ninguém pôde dizer que trabalhou com a TripleX e que não lhe foi que não lhe foi acreditada a devida comissão através de um hóspede que tivesse vindo lá. E nós sabemos que isto acontece muito neste mercado, isto é um mundo cão, as pessoas estão sempre à procura. Nós também trabalhamos com property managers e acontece muito frequentemente ficarem-nos com os contactos dos hóspedes e na próxima vez o hóspede pode reservar diretamente com eles ou até com o proprietário. Mas isto é tudo uma questão de transparência e manter-nos fiéis àquilo que dizemos. Enquanto que nos mantivermos transparentes, mesmo que os outros não o façam, nós pelo menos estamos salvaguardados e na nossa posição e mais tarde, não é? Portanto, isto é um ciclo, é o que se chama o dito karma, what goes around comes around e acaba por vir ao de cima, não é? Essas questões. Apesar de serem negócios internacionais e nós trabalhamos com muitas agências em muitos países, mas depois acabamos por ser um negócio de nicho em que as pessoas se conhecem. Então, a nível do B2B, são as ditas reputações, não é? Que se constroem e uma vez perdidas são muito difíceis de voltar a ganhar. Mas pronto, não sei se responde exatamente ao que era a questão. Eu creio que sim. Agora é a vez do Álvaro. Pronto, eu honestamente também não tenho muito a acrescentar, eu concordo 100% com a Lúcia. Eu acho que no nosso caso falou como nós temos que lidar com muitas partes e temos parcerias com chefes, com restaurantes, depois com a parte dos tapetas, enfim, depois com outro tipo de parcerias que temos. Eu acho que, pelo menos na Valubo, o que nós tentamos sempre ser, como a Lúcia diz, acho que a transparência é fundamental. Nós sabemos como queremos trabalhar e tentamos, enfim, tentamos traspassar isso aos clientes. E também é muita paciência, sobretudo, enfim, o nosso segmento trabalhamos com chefes, muitas vezes é mais lidar com egos e psicologia dos chefes, que alguns não, enfim, por isso, mas eu acho que é preciso, por exemplo, nós na Valup damos mais prioridade a crescer de forma mais orgânica, mas não termos churn nem de restaurantes, nem de parcerias, porque acho que nos últimos anos, a nível de startup, tem havido uma loucura aqui de tentar crescer sempre de forma exponencial e a todo custo, mas depois perde-se muito na essência a nível de parcerias e a própria proposta de valor. Por isso, eu acho que para nós transparência, ter muita paciência e sobretudo dedicar a atenção necessária a essas parcerias tem sido chave para não só ganhar novas parcerias, porque o boca a boca também funciona muito bem, como não perdê-las, que muitas vezes custa mais manter as parcerias e este tipo de relações do que criá-las no início. Obrigado, Álvaro. Temos aqui uma pergunta do Paulo Lopes para todos os oradores, que questiona qual o tipo de financiamento que utilizaram para começar. Portanto, eu aqui se calhar pedia para utilizarmos a ordem normal, começar a Lúcia. Ora, portanto, nós tivemos um financiamento através da Portugal Ventures, beneficiámos de uma ronda foram, portanto, 3 milhões de euros repartidos por 4 empresas na área do turismo, e foi em 2019. Ok, obrigado, Lúcia. Passar talvez ao João. Então,
Da nossa parte, nós começámos durante alguns anos, se calhar para aí 4 anos, em bootstrapping, ou seja, era tudo com capital próprio e esforço e lágrimas. e também vendas dos clientes, obviamente. Por isso, só agora depois, há 2 anos, é que nós conseguimos este tal projeto do Horizonte 2020, que nos permitiu fazer investigação mais aprofundada nestas tecnologias e recebemos financiamento nessa parte. Portanto, também nos deu aqui uma almofada boa para continuar. Obrigado, João. Agora passar ao Adriel. No nosso caso, nós começamos com capital próprio e também recursos de investidores anjo, nomeadamente da Anjos do Brasil e depois investidores privados mesmo. Ele levantou 250 mil euros para alavancar o projeto aqui na Europa nos 2 primeiros anos. E desde então são receitas mesmo que vêm das vendas dos serviços, enfim, das consultorias, instalações, produção. Assim, quanto menos trela a gente tiver, nós acreditamos que é melhor. Quanto mais off do grid você tiver, mais clientes você tiver mantendo seu negócio, tem funcionado melhor para a gente assim. Obrigado. Ora, Álvaro. Pronto, no nosso caso também um bocado como o João, no início foi bootstrapping e os fundos próprios que eu tinha da empresa anterior. Pronto, aí aguentamos um ano e depois também, enfim, há poucas semanas a ficar sem cash, conseguimos aqui uma pequena ronda de Business Angels que nos conseguiram dar aqui um último push e depois agora este ano em abril fechamos outra ronda de uma preço de 500 mil euros com Business Angels e outro fundo alemão. E agora estamos a trabalhar para uma série seed para levantar mais capital para levar o projeto no fundo à próxima fase. Obrigado. O Paulo coloca também uma questão para o Álvaro. Como foi apresentar o projeto ao primeiro restaurante, dado que ainda não tinham nenhum exemplo? Pois, isso foi a parte mais difícil. Era só eu, criamos uma apresentação PowerPoint muito básica com o que nós queríamos fazer e pronto, fui tocar à porta aqui para aí 100 e tal restaurantes e alguns chefes e pronto, só conseguimos dos 100 e tal, só conseguimos 6 malucos que acreditaram em nós e pronto, e conseguimos conseguir com estes 6 pelo menos já tínhamos algum conteúdo e pronto, e enfim, foi muito bootstrapping, lançamos a aplicação que só funcionava para o cliente final, tudo por trás era por telefone, a gestão dos pedidos, depois tínhamos que ligar à estafeta, tínhamos que ligar ao restaurante, porque enfim, queríamos investir o mínimo possível para provar e lançar ao mercado e com esses 6 restaurantes que conseguimos já, enfim, tínhamos um conteúdo, mas pronto, essa parte foi bastante a parte mais difícil, mas aí entra o trabalho mais de sales e também tivemos a sorte, entre aspas, de que o Covid ajudou muito e os restaurantes estavam muito abertos no fundo a reinventar-se e formas de chegar aos clientes deles porque estavam completamente fechados e precisavam de outra forma de chegar, por isso ajudou, embora não foi uma tarefa fácil, mas pronto, foi uma tarefa mais de sales e criar aqui estas relações que são muito importantes neste segmento sobretudo. Obrigado, Álvaro. Respondendo aqui a uma questão do José Alberto Silva, que pergunta se a gravação vai ficar disponível. Sim, vai ficar disponível. Ela vai ser colocada no site sharingeconomy.aapi.pt e na página de YouTube da API. Lourdes Moraes coloca uma questão para o Adriel. Porquê o fundão? Que tipo de apoios ou vantagens oferece o interior do país? Bem, eu posso dizer que porque o fundão, porque eu conhecia pouco Portugal e porque as medidas do Startup Visa são muito restritas. Você precisa achar uma incubadora que esteja relacionada com a área de trabalho que você quer desenvolver. O fundão ele oferecia, na época, uma bolsa de renda de até 11 meses e um custo de vida muito mais acessível do que começar competindo em uma cidade maior. Mas em 1 ano e meio de projeto, a gente já migrou para incubação não só na Universidade de Lisboa, no Tech Labs, mas também
agora mais recentemente para Nova, em Carcavelos. O interior de Portugal, ele tem linhas interessantes para quem busca financiamentos, mas não se aplicou muito a China e Egito. Então, eu convido quem queira saber mais, olhar os programas que estão disponíveis para cá, que, enfim, você tem menos concorrentes. É mais fácil de você ter atenção do poder público para fazer alguma coisa. Não quer dizer que eles vão, mas pelo menos você tem mais acesso. Obrigado. O Bruno Canhão coloca aqui uma questão um bocado relacionada com aquilo que já foi perguntado, que diz: obrigado pela vossa troca de experiências. Relativamente aos apoios financeiros, peço que partilhem as vossas experiências quanto à melhor forma para angariar esses apoios e sponsors. Não tanto numa ótica daquilo que utilizaram, mas se calhar algum conselho e como é que foi esse processo para quem está a iniciar. Quem quiser começar, Lúcia, se tem algum... É assim, eu não posso honestamente partilhar muito aqui porque nós na Valube não temos angariado muito capital enfim, de apoios públicos, tem sido uma tarefa bastante difícil na área em que nós estamos. Recentemente tivemos a aprovação da ANI como entidade enfim, que tem atividades de inovação e agora sim já podemos aceder a algum tipo de benefícios fiscais e fundos de capital privado, mas enfim, reconheço que na Valube não tem sido muito o foco, mais porque os processos de fazer este tipo de pedidos são demorados e normalmente o dinheiro nunca chega a tempo, por isso, enfim, acho que aqui não posso partilhar muito, por isso deixo aqui aos outros participantes falar um bocado mais, se calhar tenho mais informação sobre isto. Eu sigo exatamente o que o Álvaro acabou de colocar. Tá? Primeiro, você tem que ter a grana para poder fazer o que você precisa. Segundo, você fica muito amarrado para poder desenvolver o projeto se você tiver que pivotar ou mudar alguma coisa no projeto. Além de tudo, demora bastante. Você tem, enfim, que ter alguém dedicado na equipe para fazer isso ou ter uma consultoria que entenda de fato o seu negócio para poder fazer. Eu sugiro, e é o que nós temos feito hoje, entrar em consórcios, em pessoas que vão olhar para a sua solução e vão te convidar para participar desses consórcios. Mas fora isso, se você está começando, você não tem equipe, não tem recurso para pagar um bom escritório, a minha sugestão é que você foque em desenvolver o seu produto, o seu serviço e ganhe dinheiro para os seus clientes. Não contem com o apoio dos estados, tá? No final das contas, vai tudo para o Banco Central Europeu. Eu sou da mesma opinião que o Adriel, sim. Temos que começar por trazer valor para o mercado, né? Portanto, nós não podemos começar uma empresa a pensar que vamos já receber apoios, temos que começar a focar primeiro no produto e no serviço e a qualidade, depois então o dinheiro virá. Portanto, é mesmo isso. Eu concordo também com o que os colegas estão a dizer. Portanto, primeiro há que dar provas e depois então partir para pedir investimento. Nós efetivamente também começámos com capital próprio e só em 2019 é que tivemos o financiamento da Portugal Ventures. E posso partilhar que neste momento estamos a fazer várias rondas de investimento e estamos com vista a desenvolvermos esta área de negócio do property management e até dar um passinho para o real estate, puro e duro, entre aspas. Estamos a pedir 5 milhões de investimento que vão ser distribuídos fundamentalmente em quê? A equipa, continuar a crescer a equipa. Nós vamos precisar de desenvolver e alocar equipas específicas só nessa área do property management. Em marketing, há muita coisa para fazer na área de marketing. Temos que continuar a investir. É neste momento uma grande fatia do nosso orçamento, todo o nosso advertising em Google e não só. E não só, e em tecnologia, portanto, aí se calhar será um bocadinho o handicap que nós temos face a, digamos, a outras empresas ou outras áreas que estão a desenvolver produtos interessantes do ponto de vista tecnológico e nós temos em mente, estamos a pensar em criar uma app para hóspedes que seja, lá está, permita construir essa experiência tailor-made como nós fazemos, sem nunca perder o contacto humano, que esse é o nosso forte, não é? Mas sem esse investimento vai ser mais complicado, não é? Conseguimos lá chegar. No entanto, as ideias já existem, os planos já existem, o projeto está a acontecer e continuamos sempre a disparar e a tentar. E como já disseram aqui,
o projeto só morre se os founders deixarem de acreditar nele, e isso é muito importante. Era também aqui uma ideia, uma mensagem que queria deixar. A equipa é muito importante, e fundadores motivados e que saibam motivar têm colaboradores motivados e que trabalham com amor à camisola, não é? Isto parece quase uma expressão que já não se usa, mas ainda é verdadeiramente assim. Pelo menos nós sentimos isso na TripleX, e é por isso que temos tanta gente tão dispersa, mas com tanta dedicação. Obrigado, Lúcia. Obrigado a todos. Não havendo então mais questões, damos por encerrada a sessão de dúvidas e respostas e chegamos ao fim deste webinar. Em nome da API, quero agradecer a todos por terem estado presentes no webinar de hoje e desejar a continuação de um bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Prazer. Conheça o Muito nosso obrigada. crowdfunding, hein, gente? Chimeegito.com. Vamos embora.